Boa noite, senhores vereadores, pessoas aqui presentes, cumprimentar a Sandra Mioranza, esposa do vereador Carlão, os colaboradores dessa casa e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto a 25ª sessão ordinária de 2024, de 8 de julho de 2024. Declaro aberto o expediente. Coloco em discussão a ata da 24ª sessão ordinária, realizada-se no dia 1º de julho de 2024. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Solicito ao secretário a leitura das correspondências recebidas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, aos colaboradores dessa casa, aos que nos assistem pelas redes sociais. Também estendo meu boa noite à dona Sandra, que se faz presente. Peço que considerem um pouco o tom da minha voz, mas é devido ao nosso clima. Pois é, seu Carlos. Que coisa, né? Justiça Eleitoral do Paraná. Fórum Eleitoral Romeu Libino de Almeida. Guaraniaçu. Ofício número 039 de 2024. Guaraniaçu, 26 de junho de 2024. A Sua Excelência, ao senhor presidente da Câmara Municipal de Guaraniaçu. Assunto: Eleições 2024. Solicita informações acerca do número de vagas disponíveis para os cargos de vereadores na Câmara Municipal de Guaraniaçu, Paraná. Senhor presidente, com o presente, a fim de ser oficializada a informação que dará embasamento ao início do processo eleitoral municipal de 2024, solicito de Vossa Excelência, no prazo de 10 dias, os bons préstimos no sentido de informar a este juízo eleitoral o número de vagas disponíveis para os cargos de vereadores desta Câmara Municipal. Aproveito a oportunidade para renovar os votos de estima e consideração. Regiane Tonete dos Santos, juíza eleitoral. CTG Porteira do Paraná. Ofício número 15 de 2024. Guaraniaçu, 8 de julho de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-los cordialmente, vimos através deste convidar todos os vereadores e a vereadora desta honrada casa para a participação do primeiro arraiá julina do CTG Porteira do Paraná, que será realizado no dia 13 de julho de 2024, com início às 18 horas, com apresentação de quadrilhas, sorteio de brindes, comidas e bebidas típicas. Sem mais, aguardamos a presença de todos e aproveito do ensejo para externar votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Paulo Henrique dos Santos, patrão. Conselho Tutelar de Guaraniaçu, Paraná. Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Guaraniaçu. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste em atenção ao contido no ofício número 249 de 2024 da Câmara Municipal de Guaraniaçu. O Conselho Tutelar foi averiguar o porquê da unidade de saúde estar prestando atendimento nas dependências da Escola Francisco Manuel da Silva, na comunidade do Mato Queimado. Constatou-se na visita que no início dos atendimentos da saúde aconteceram alguns fatos que interferiram um pouco na rotina da escola, mas que, em conversa com os profissionais de saúde, ajustes foram realizados, disponibilizaram outro acesso para os usuários do serviço de saúde para evitar o contato com os alunos. As 3 salas que estão sendo usadas pelas UBS estão vazias. As 3 salas que estão sendo usadas pela UBS estão vazias, das quais uma é consultório.
Outra sala é de preparo e outra é para os pacientes aguardar o atendimento. Constatou-se que a equipe que lá trabalha tem prestado atendimento quando necessário às crianças que frequentam aquela escola. Que a limpeza estava sendo feita pelos funcionários da escola fora do horário de expediente, onde todos colaboraram. A violação identificada é a falta de uma zeladora para prestar serviço permanente à escola, pois a limpeza do ambiente, muitas vezes pela falta deste profissional, fica prejudicada. Procuramos a Secretaria de Saúde para esclarecer até quando a UBS irá funcionar naquele local. Encaminharam esclarecimentos através do ofício número 38 de 2024 do gabinete e qual segue anexo para conhecimento dos nobres vereadores. Sem mais para o momento, enviamos nossos votos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Marisete Aparecida Lima Vendrúscolo, Maria do Belém e Ivanir do Vale Broeto. Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná. Sistema de Controle Interno. Ofício número 05 de 2024. Guaraniaçu, 1 de julho de 2024. Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Guaraniaçu, Paraná. Senhor presidente e nobres vereadores, em atenção ao artigo 11 da Lei Municipal número 730 de 2013, venho por meio deste apresentar o relatório das atividades desenvolvidas pelo Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo de Guaraniaçu entre abril e junho de 2024. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para colocar-me à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas e agradeço a atenção de todos. Atenciosamente, Adriana Barbosa Corona, controladora do Sistema Interno. E eram esses os ofícios e as correspondências, senhor presidente. Declaro aberto a ordem do dia. Temos uma indicação e 2 requerimentos para deliberação. Solicito que o secretário faça a leitura da indicação 08/2024, de autoria da vereadora Ed Fátima Queiroz Sandri. Indicação número 008 de 2024, datada em 3 de julho de 2024. Senhor presidente e nobres pares, a vereadora que apresenta subscreve, no uso das atribuições regimentais vigentes, após ouvido o plenário, indica, por intermédio da mesa diretora desta Casa de Leis, ao senhor prefeito municipal, para que estude a possibilidade de instalar câmeras no parquinho ao lado da mini arena na área central. Justificativa. O referido pedido justifica-se pelo fato de que a instalação de câmeras evitará que algumas pessoas que utilizam o local para o consumo de bebidas, na maioria das vezes de vidro, jogam as garrafas no parquinho. Ficam quebradas na grama sintética e colocando em risco de machucar as crianças que sempre brincam descalço. Salienta-se que é recorrente os cacos de vidros na grama do parquinho. Sala das Sessões, 8 de julho de 2024, Edir Fátima Queiroz Sandri, vereadora. Em discussão, a indicação 08/2024. Com a palavra, a vereadora autora Ed. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, Sandra, que está aqui conosco, os colaboradores desta casa e as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Essa indicação eu fiz por conta de que aquele parquinho ali do lado da mini arena, aquele que é de grama sintética, com frequência tem cacos de vidro lá. Eu mesma costumo ir de vez em quando lá com a minha neta, já andei catando cacos de vidro lá. Semana passada, teve um pai, uma mãe que me mandaram um vídeo onde eles estavam catando os cacos de vidro no sábado de manhã lá, e não era pouco. Então, assim,
eu peço ao senhor prefeito que estude com carinho essa possibilidade de estar instalando câmaras lá, que eu acredito que vai inibir. É o único jeito, porque lá não foi feito para pessoas ir tomar bebida alcoólica. Lá foi feito para as crianças irem brincar. E eu acho que todas as pessoas devem ter conhecimento que aquele local é um local para as crianças irem brincar e não para irem beber. Então, se estão fazendo isso, nós vamos ter que pôr alguma coisa para inibir. Ou um guarda 24 horas, ou câmeras. Eu imagino que as câmeras devem inibir um pouco. Ou, né, até que a gente consiga pegar. Porque não é fácil, gente. Uma mãe leva o filho lá, como já aconteceu, porque as crianças tiram o calçado, não adianta, e até porque grama sintética? Para as crianças correrem, para ficar à vontade, para brincarem mesmo. Já aconteceu de criança machucar o pé, não foi nada grave, mas já machucou. E se for um corte profundo, um corte, né, com gravidade aí? E independente, eu acho que lá não é um local, é um local para as crianças, como eu já falei. Nós temos que manter aquilo lá limpo, adequado para que as crianças... Nós temos criança gatinhando naquele local. O parquinho mais frequentado pelas crianças é aquele lá, porque ele é bonito, ele é gostoso, é um espaço bom, um espaço que dá para soltar as crianças, deixar à vontade. Aí vai lá as pessoas... Não sei nem que palavra usar para essas pessoas que vão lá, né? Dá até vontade de usar uma palavra até mal educada, mas vão lá jogar garrafa e quebrar. Além de não ser lugar de usar, além de se deixasse ainda no cantinho, mas quebraram de propósito aquilo lá, porque tinha mais do que uma garrafa quebrada numa noite só. Então, que o prefeito estude com carinho essa possibilidade, né, de estar pondo a câmara lá, para a gente poder manter aquele local bonito, limpo, para que as crianças possam continuar usando lá como elas gostam de usar. Seria isso, senhor presidente. Continua aberta a discussão à indicação 08. Em votação, vereador Carlão. Vereador Gustavo. Favorável, senhor presidente. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Euclides. Favorável. Vereador Mir Santin. Favorável. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Indicação 08/2024, de autoria da vereadora Ede, aprovada por todos os vereadores. Solicito a leitura do requerimento 03/2024, de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Requerimento número 04 de 2024. Requer a convocação dos responsáveis pela fiscalização das obras realizadas... Perdão, acho que eu atropelei aqui, 03. Perdão, estava fora de ordem aqui. Requerimento número 03 de 2024. Requer a convocação do senhor Valdenir Guinuato, diretor do Departamento de Compras, e outros servidores responsáveis pelas compras de peças e insumos para as frotas de máquinas e caminhões da Secretaria de Obras, a fim de prestar esclarecimentos sobre as atividades desenvolvidas pelo setor. Senhor presidente e senhores vereadores, requeremos, em conformidade com o artigo 279 do Regimento Interno desta Casa de Leis, artigo 17, inciso 6º, e artigo 26, parágrafo 2, inciso 3º da Lei Orgânica do Município de Guaraniaçu, após deliberação em plenário, que seja convocado o senhor Valdenir Guinuato, diretor do Departamento de Compras, e outros servidores responsáveis pelas compras de peças e insumos para reparos e substituições na frota de máquinas e caminhões da Secretaria de Obras, a fim de prestar esclarecimentos sobre os processos de compras realizados no âmbito da Secretaria de Obras, assim como esclarecer outras questões inerentes às atribuições desenvolvidas em sessão ordinária ou especial a ser realizado no plenário desta Casa de Leis, em data e horário a ser definido pela presidência, juntamente com a comissão autora da convocação. Justificativa. A convocação apresenta-se como uma oportunidade viável para os vereadores tomarem conhecimento dos trabalhos realizados pelo setor de compras de peças da frota da Secretaria de Obras, bem como esclarecer dúvidas relacionadas ao setor. Ante o exposto, ouvido o plenário, e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que seja atendida a presente solicitação. É o requerimento Guaraniaçu, em 27 de junho de 2024, Comissão de Justiça e Redação,
Omir Santim, presidente. Leandro Rigo, relator. Euclides Marcelino, membro. Em discussão, o requerimento 03/2024. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rigo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoas fáceis aqui presentes na noite de hoje e que nos acompanham através das mídias sociais em suas residências. Esse é um pedido meu já através do ofício, senhor presidente, mas tinha que passar pela comissão. Agradecer aos membros da comissão que assinaram junto comigo. Esse pedido é para que o responsável pelo setor de compras de peças para reparos das máquinas do setor de viação e obras do município venha prestar esclarecimentos do que está acontecendo, como está sendo feito, o porquê, e que junto com o Valdenir Guinoato, conhecido por Piti, que possa vir também, vou estar conversando com ele, o senhor José dos Reis, que é um mecânico que acompanha ele, para ver o descaso que tem com os equipamentos do município, o total abandono de algumas máquinas, alguns veículos, onde o pessoal não vem se comprar peça. É uma destruição que é igual eu falei esses dias. Eles são pior que maçarico para comer ferro. Não tem quem lide, viu? Isso serve para os ruins, né? Os bons não precisam se incluir. Esses dias eu conversei com um servidor, ele estava até tirando um sarrinho lá. Eu falei, não, você não se enquadra nesse, tá bom? Você está fora. Mas tem uns ali que deviam de pegar um carrinho de mão e uma pá. E um carrinho de mão indo com o pneu murcho, ainda para não estragar muito, viu? Então eu peço que os companheiros votem favoráveis. Isso aí, senhor presidente. Continua aberta a discussão, a indicação ao requerimento 03. Em votação, vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Omir Santim. Favorável. Vereador Euclides. Favorável. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Gustavo. Favorável, senhor presidente. Vereador Carlão. Favorável, senhor presidente. Requerimento 03/2024, aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito a leitura do requerimento 04/2024, de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Requerimento número 04 de 2024. Requer a convocação dos responsáveis pela fiscalização das obras realizadas pelas empresas contratadas, reparos nas estradas rurais do município de Guaraniaçu, a fim de prestarem esclarecimentos sobre a realização dos serviços. Senhor presidente, senhores vereadores, requeremos, em conformidade com o artigo 279 do Regimento Interno desta Casa de Leis, artigo 17, inciso 6º, e artigo 26, parágrafo 2, inciso 3º da Lei Orgânica do município de Guaraniaçu, após deliberação em plenário, que seja convocado os responsáveis pela fiscalização das obras realizadas pelas empresas contratadas por meio do processo inexigibilidade número 13 de 2023, credenciamento número 07 de 2023, para reparos nas estradas rurais do município de Guaraniaçu, a fim de prestarem esclarecimentos sobre a realização dos serviços, prazos de execução, valores contratados e pagos, assim como esclarecer outras questões inerentes aos serviços contratados em sessão ordinária ou especial a ser realizada no plenário desta Casa de Leis, em data e horário a ser definido pela presidência juntamente com a comissão autora da convocação. Justificativa. A convocação apresenta-se como uma oportunidade viável para os vereadores tomarem conhecimento dos trabalhos realizados na fiscalização dos serviços terceirizados para a melhoria nas estradas rurais de nosso município, bem como esclarecer dúvidas relacionadas ao setor. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que seja atendida a presente solicitação. É o requerimento Guaraniaçu, em 27 de junho de 2024, Comissão de Justiça e Redação. Omir Santim, presidente. Leandro Rigo, relator. Euclides Marcelino, membro.
Em discussão, o requerimento 04. Com a palavra, o vereador Rico. Mais uma vez, boa noite a todos. Agradecer mais uma vez a Comissão de Justiça e Redações, também é um pedido meu, eles assinaram junto aí, o vereador Santinho, o vereador Euclides. Igual já falei, acho que na sessão anterior, se eu não me engano, a questão desse serviço que está sendo feito, onde houve algumas divergências de horas, onde o pessoal não estava marcando, não estava batendo, o caminhão trabalhando no mesmo período, não estava batendo o horário no dia, um fazia mais do que o outro, não sei o porquê. Teve um processo licitatório também ali, nem foi licitação, foi uma dispensa, né, de licitação, onde os caminhões não tinham condições de trabalhar, péssimas condições, estavam trabalhando igual. Também não entendi o porquê que deu tanta diferença no valor da hora. Tem máquina trabalhando a 280, depois fizeram a 300 e pouco a hora. Segundo informações, era para atender todos que precisassem do serviço. Vou falar pela minha comunidade, quando esteve a máquina, atendeu 3 produtores apenas, 3 ou 4 produtores, os demais não foram atendidos. Eu não sei se eles sabiam do serviço ou não, mas não apareceu ninguém responsável pelo serviço. Quem estava, digamos assim, de pé na patrola, que nem diz o ditado, era o operador da máquina, ele que sabia o que fazia ou não. Então, que esse pessoal venha prestar esclarecimento, mas que venham com dados, né, que não venham aqui dizer eu não sei, eu fiz o que o chefe mandou, né, que vão lá e sentem lá, peguem os dados certinho, o que foi pau, o que não foi, como está funcionando. Peço que os companheiros votem favorável, seria isso, senhor presidente. Rigo, uma parte, por favor? Pode? Uma sugestão, de repente, antes, no mesmo, vai ser enviado um convite, né, marcando uma hora e tal, para ele vir aqui um dia, certo? Mas que eles encaminhassem esses relatórios que é por lei, que foi votado pelos todos os 9 vereadores dessa casa favorável, que era para mandar a cada 15 dias, o qual não está sendo mandado até, gera uma certa desconfiança, de certa forma. Se você fecha o relatório todo dia, cada 15 dias você sabe que tem que mandar o relatório, por que não manda, né? Então, de repente, uma sugestão que seja encaminhada, que eles mandem com antecedência, para nós vereadores poder até dar tempo da gente dar uma estudada, para tirar alguma... Porque daí chega aqui também, vai falar, a gente não vai estar sabendo, né? Vai em cima da hora, mandasse com antecedência, então, os relatórios. Com certeza, vereador. Mas assim, fica difícil mandar relatório, pois não conseguiram fechar da primeira licitação às horas ainda. Como é que eu vou mandar relatório? É uma bagunça que ninguém entende. E eu duvido que eles venham aqui e prestem certinho o relatório. Isso eu desafio a todos aqui que vêm. Porque estão lá se batendo junto com a engenharia para fechar o relatório das primeiras horas de máquina ainda. Imagina, já estão um ano trabalhando quase. Continua aberta a discussão, o requerimento 04. Em votação, vereador Carlão. Favorável, senhor presidente. Vereador Gustavo. Favorável, senhor presidente. Vereadora Aede. Favorável, senhor presidente. Vereador Euclides. Favorável. Vereador Almir Santin. Favorável. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marcelo. Favorável. Requerimento 04/2024, aprovado por todos os vereadores presentes. Temos um projeto para votação em segundo turno. Solicito a leitura da mensagem do projeto de lei 028/2024, do Executivo, para discussão e votação em segundo turno. Mensagem 028 de 2024. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, encaminhamos esta Igreja Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal o projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. O presente projeto de lei trata de suplementação para ajustes na Secretaria de Assistência Social para aquisição de equipamentos permanentes como fontes vinculadas e inclusão de recurso recebido da complementação do Fundeb. Ademais, requer seja o presente projeto apreciado em regime de urgência, certos da compreensão e apoio dos nobres edis. Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 21 de junho de 2024, Osmar de Lima Portela, Prefeito. Em discussão, o projeto de lei 028. Em votação, vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Vereador Rigo.
Favorável, senhor presidente. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Almir Santin. Favorável. Vereador Euclides. Favorável, senhor presidente. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Gustavo. Favorável, senhor presidente. Vereador Carlão. Favorável, senhor presidente. Projeto de Lei 028/2024, aprovado por todos os vereadores presentes em segundo turno. Como não temos mais matérias em pauta, declaro encerrada a ordem do dia. Quero aqui comunicar ao pessoal que nos assiste de casa, pelas redes sociais, que devido ao período eleitoral, a gente não estará mais lendo os nomes das pessoas, mas agradecemos a audiência e continua nos acompanhando, só que devido ao período a gente não vai ler os nomes. Um abraço e obrigado por nos acompanhar. Declaro aberto o pequeno expediente. Essa palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Marcelo. Você está... Sei lá o quê. Muito bem. Eu fui muito esclarecedor agora, né? Boa noite. Boa noite. A ex-vereadora Sandra até ficou com inveja agora, né, Sandra? Mas, brincadeiras à parte, cumprimentar os servidores dessa casa, cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais, cumprimentar o senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, enfim, cumprimentar a todos, desejando a todos uma boa noite. Eu quero que seja encaminhado um ofício ao senhor prefeito municipal para que verifique a possibilidade de designar um novo guardião, ou que seja o mesmo que estava na nossa rodoviária municipal, se possível, o mais depressa possível. Todo mundo sabe que houve até uma proposta para fechar a rodoviária, para fechar em volta da rodoviária. Tamanho era a preocupação em relação às pessoas viciadas em droga, pessoas viciadas em álcool, os alcoólatras, e todo esforço é feito, é importante a gente falar isso. Isso não é um grande expediente, mas eu preciso falar isso, porque tem muita gente que diz o seguinte: pois é, mas onde é que já se viu não permitir que um alcoólatra entre dentro da rodoviária? Ou não permitir que um alcoólatra entre lá no parquinho, como a vereadora acabou de falar agora, e pedir um ofício para que fosse encaminhado para pedir as câmeras, né, no local. E o pior de tudo, vereadora, é que além de tudo isso, ainda estão fazendo necessidades dentro do avião. Você acha que tem lógica uma coisa dessa? Esses dias um pai foi levar as crianças e achou que era de cachorro, mas não, era de ser humano mesmo. Quer dizer, ser humano, você não pode chamar uma pessoa que vai lá num parquinho onde frequenta a criança e chamar um caboclo desse de ser humano, né? Então veja, o guardião, ele foi designado para o novo CEMEI. O CEMEI está pronto. E aí existe a preocupação, claro que existem vândalos, pessoas que de repente podem lá incomodar. Está saindo a licitação para fazer o monitoramento, né, desses espaços públicos. Mas enquanto isso foi designado o guardião da rodoviária para lá. E ali na rodoviária, gente, tinha resolvido o problema do pessoal, dos alcoólatras, dos viciados, ficavam do lado de fora. Quando chovia, claro, entrava, ficava no cantinho deles, não incomodava ninguém. E agora, que não tem guardião, estão pedindo novamente R$2, R$1 para todo mundo. A pessoa caindo de bêbado, senhor presidente, acaba incomodando as senhoras, as crianças que estão lá, os transeuntes, as pessoas que vêm do interior. Então não existe nenhuma possibilidade de ficar sem o guardião da rodoviária. Então eu quero pedir para o senhor prefeito municipal para que verifique essa possibilidade, porque de repente você descobre um santo, você cobre um santo e descobre outro. Então interessante seria se cobrisse os dois santos com a mesma qualidade, competência que a gente agradece. Obrigado. Continua aberto. Suas solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra, vereador Carlão.
Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, a ex-vereadora Sandra, atual 25 anos diretora da Escola do Guaporé, que se faz presente, obrigado pela presença. Senhor presidente, eu solicito para que essa Câmara faça um ofício endereçado à direção do DR de Cascavel, juntamente com um vídeo, que inclusive eu já passei para o nosso secretário, para o Rafael, para que o DR, todos vocês vereadores devem ter visto um vídeo em que o prefeito do Campo Bonito fala que com 2.500.000 irá fazer 4 quilômetros de asfalto numa eu não lembro o número da PR lá, mas também é uma PR, aquela que liga Campo Bonito ao município de Braganey. E o prefeito de lá diz que com 2.500.000 vão fazer 4 quilômetros de asfalto. Aí houve o maior rendezvous na região do Guaporé, porque vocês todos são sabedores de que naquela estrada vai ser investido quase 10 milhões de reais, que seria para fazer 10 quilômetros de calçamento e mais alguns 20 quilômetros de adequação de estrada. Então, o nosso questionamento é o seguinte: se no Campo Bonito com 2.500.000 vai se fazer 4 quilômetros de asfalto, então com os 10 milhões que serão investidos na estrada do Guaporé, poderia se fazer entre 15 e 18 quilômetros de asfalto, o que seria de uma serventia muito maior do que aquilo que o DR está nos propondo. Por isso eu quero que seja feito um ofício, que seja encaminhado junto o vídeo do prefeito do Campo Bonito, para que o DR nos dê uma explicação e, quem sabe, o DR faça a modificação desse projeto para asfalto e não para calçamento e não para adequação de estrada, conforme está fazendo, que gastasse esses 10 milhões em asfalto, como, pelo que se nota, vai ser feito lá na PR do Campo Bonito. Um outro ofício, daquele que a gente costumeiramente faz, eu gostaria que fizesse um ofício parabenizando a comunidade do Guaporé, a direção da Igreja do Guaporé, pela festa espetacular. Não é porque é o Guaporé, sabe? Mas quem esteve lá ontem, é muito fácil de chegar à conclusão de que é uma das maiores do município. Muito grande mesmo. Então, e as pessoas que estão por trás para organizar um evento daquele tamanho, eu vou te contar uma coisa, tem que ser parabenizado. Por isso eu gostaria de fazer um ofício à direção lá da Igreja do Guaporé. Um outro ofício, senhor presidente, a quem administra as redes sociais da Prefeitura de Guaraniaçu, porque nos últimos dias, principalmente em função da discussão havida por conta da travessia ali próximo do CTG, em função da construção do asfalto, está bloqueada aquela via, e daí o pessoal estava tendo que fazer desvios de vários quilômetros, principalmente o pessoal que trabalha no asilo. E na última sexta-feira, eu, o vereador Euclides, o vereador Marcelo, estivemos naquela luta lá, né? Aliás, diga-se de passagem, né, Marcelo, com todo respeito, e Euclides, mas eu não gostei nada do empresário lá, né, que, tipo assim, está usando um terreno que foi feito uma concessão. Parabéns para ele, que gera dezenas de empregos no município de Guaraniaçu, gera renda, mas aquilo foi uma concessão de um terreno público. Então estão usando um terreno público e querendo proibir que centenas, quem sabe milhares de pessoas também utilizassem aquilo ali como passagem. Nós, enquanto vereador, estivemos lá e pedimos que fosse aberta uma outra passagem. A prefeitura, através do secretário, o seu Eloy, de imediato levou as máquinas para lá, mas antes que a máquina começasse, já chegou o pessoal da própria Ferroeste para impedir. E depois até a polícia trouxeram lá, mas enfim foi conseguido abrir. Mas nesse intervalo, nas discussões ali na página da prefeitura, a enfermeira Marinês Lésico fez um comentário e foi bloqueada por quem administra o Facebook, lá, a rede social da prefeitura. Agora eu te pergunto, como é que uma prefeitura de um sistema democrático como o nosso se dá ao luxo ou se dá ao direito
de bloquear um cidadão, um morador, um pagador de imposto do nosso município. Então, que faça as devidas explicações. Por que é que a enfermeira Marinês Lésico foi bloqueada? Aliás, o cidadão que administra isso, de repente está me ouvindo, eu gostaria que o senhor tivesse a decência, tivesse a responsabilidade, o bom senso de desbloquear a nossa funcionária, a cidadã pagadora de impostos do nosso município, antes que chegue lá o ofício. Suas solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra, vereador Gustavo. Boa noite, colegas vereadores, pessoas que estão nos assistindo. Venho pedir um ofício aqui, quero convidar a vereadora Ede e, se não me falha a memória, o vereador Euclides. Nós, nas emendas impositivas, mandamos um recurso para comprar elevadores para pacientes que são acamados e ar-condicionado para atender 2 escolas. E quero, na companhia dos dois, que encaminhem um ofício essa casa, pedindo em que pé está essa situação. Se já foi feita licitação, como que funciona, o que está... como que está o andamento, né? Eu fico chateado porque algumas coisas, quando é do interesse, anda rápido. Quando não é, só que para as pessoas que estão esperando, para um caso da... Não vou falar o nome da pessoa, uma moradora até do Jardim Planalto, que seria de fundamental importância um elevador desse, que está sofrendo, quem está sofrendo é ela. Então, acho que poderia um pouquinho a mais. De repente já estão comprando, de repente vamos receber esse ofício positivamente. Quero pedir também um ofício que seja encaminhado ao setor responsável. Eu tive na festa lá da... só para registrar, não tive enquanto vereador, tive enquanto marido de diretora, né? Tivemos ajudando lá na festa da escola e foi na quadra de esporte lá do Jardim Real. E as traves lá tá um maior perigo. Eu até fui ajudar para colocar de volta nos lugares, falei, não, nem vamos colocar, porque quebrou os pés dela, Rigo, umas pequenas soldas. Uns par de pontos, mas eu até pensei em ligar para o Euclides para nós pegar e dar um pulo lá e resolver o problema, só que eu pensei, de repente, eu tenho certeza que o Euclides ia concordar, que ele sabe fazer essa função de soldador, né, Euclides? Mas eu pensei, a gente vai lá e solda, dá alguma coisa, nós que fizemos errado. Então, que o setor responsável resolva esse problema urgente, levando em consideração que agora é férias dos alunos, né? E a piazada quer jogar bola, daqui a um pouco vão puxar aquelas traves para frente lá, dá um acidente e sai muito mais caro. Então, que dê uma atenção com urgência sobre essas traves lá dessa escola lá, que está um descaso aquelas traves lá, infelizmente. Quero convocar a comissão de viação e obras para ficar registrado, porque é o caso que o Carlão falou. Nós já tínhamos falado aqui há um ano atrás, de repente, sobre a questão daquela travessia ali que ia dar problema. Só que no passado... nós temos a história aqui do calçamento que liga a Nova Brasília. A administração também, infelizmente, pecou nisso. Primeiro fechou a estrada. Aí depois foram discutir atrás de ver onde que ia ser os desvios. Então, na verdade, parabéns para os colegas vereadores que foram lá para ajudar a resolver, mas quem causou esse problema, de certa forma, foi a própria administração. Porque você sabia que ia fechar, tinha que ter um desvio. Isso é óbvio. É óbvio, né? Então... Mas eu vou pedir que a comissão dê uma olhada, lembrando que eu sou favorável a que saia os que estão fazendo agora no acesso da cidade, os portais, eu sou favorável. Mas tudo indica que no portal que estão fazendo, que dá acesso aqui no trevo sentido Curitiba, que é os pedestres dos moradores do bairro Jardim Planalto, aonde tem a calçada, já tem um relevo. Por exemplo, um cadeirante já não passa. Eu não estou entendendo aquilo lá, porque dá a impressão que vai ficar o pé direito no lugar dos pedestres. Onde que deveria os pedestres passar. Então, eu não estou conseguindo entender a inteligência de quem autorizou isso aí. Porque assim, e vocês já pensaram, meus queridos, se no dia de hoje já é difícil daquele bairro. Vocês já pensaram que Deus o livre uma criança, um adulto mesmo, um acidente ali, e que venha faltar a vida de alguém? Mas o portal vai ficar bonito.
Pelo amor de Deus, gente, não dá para, sinceramente, de repente você fala, o Gustavo é muito crítico. Não, mas é que é de ficar indignado. É um lugar que tem, acho que um dos bairros que tem mais populoso do nosso município é o Jardim Planalto. Aí tem uma calçada de um lado e a outra, as duas estão interditadas. O pedestre que também deu uma brigadinha ali com o carro também, né? Eu não consigo entender aquilo. Até vou pedir para a comissão ir, por mais que eu estou até me cansando aqui, acho que alguns colegas também, tivemos uma eventualidade aí dos quebra-mola, que foi lutado, até alguma pessoa falou para mim de atrás, mas Gustavo, vocês não fizeram nada? Eu falei, não fizemos nada. O Carlão chegou em Cascavel, mediu os quebra-mola lá, as lombadas que é uns absurdos por outro lado, porque a lombada elevada, a faixa elevada, a intenção é para dar acessibilidade para o pedestre cadeirante, ou que alguém está com algum problema de saúde, que com dificuldade de caminhar, atravesse de um lado da avenida para o outro. Mas na própria frente da prefeitura o degrau ficou maior do que era. Não dá para entender. Então peço que vão antes, se possível, para ver essa questão, porque eu não estou conseguindo entender. De repente eu não entendo nada de obra mesmo. Então, senhor presidente, pedir por licença, sei que meu tempo está extrapolando, mas eu quero pedir mais 2 ofícios. Um seria e convido os vereadores que tiverem interesse, fiquem à vontade. Também, como disse o Carlão, essas diretorias encaram essas festas aí, tem que dar os parabéns para eles mesmos, porque não é apenas no domingo, pelo contrário, no domingo começam de madrugada e vão longas horas até que se encerre tudo. Então tem que dar os parabéns aí, ó, a diretoria aí do bairro Jardim Real, né? Dar os parabéns a eles, se alguém quiserem participar, fique à vontade. E também a toda a equipe ali da Escola Jean Piaget. Fizeram uma festa muito linda lá. Seria isso, muito obrigado. Suas solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Continua aberto o pequeno expediente. O Carlão, desculpa, Zé, presidente, o Carlão vai querer ir? Alguém mais? O Rigo? A Ede? Seria isso, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Almir Santin. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, a Sandra, ex-vereadora que está aí nos assistindo, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, aos nossos colaboradores. Eu peço um ofício à mesa, que encaminhe ofício ao setor competente, deve ser o setor de viações e obras, né? Ou até para o prefeito, porque vieram essa semana me pedir lá, o pessoal do Santa Rosa, o quanto foi gasto para fazer aquela ponte, né, que foi levado embora, porque eles estão querendo saber, porque saiu um preço de licitação para uma empresa, eu acho que teve umas 4 empresas que teve que terminar a fazer, porque a prefeitura, uma empresa desistia, a outra ia lá, fazia um pouquinho, desistia de novo. Então a gente gostaria que a prefeitura nos informasse por quanto que foi feita ali, saiu a licitação, né, a empresa que ganhou, e quantas empresas estiveram lá e quanto cada empresa recebeu para terminar aquela obra. Obrigado, senhor presidente. Suas solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Rico. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, as pessoas já nominadas que nos acompanham através das residências, através das mídias sociais. Senhor presidente, acompanhando já o que o vereador Carlão falou, a questão da página da prefeitura, esses dias também a gente comentou aí que estava postando lá a questão de bebida alcoólica, lá também não fui contra. Eu gostaria que encaminhasse um ofício acho que é o Graucio, que é o secretário-geral agora, mas que é o assessor de imprensa também, quem tem acesso a essa página da prefeitura. Que ele manda para nós, quem tem acesso a essa página, e que depois a gente vai fazer vamos ver bem certinho lá, não sei como é que funciona, acho que através do IP dá para ver quem que está alimentando essa página.
É, né? Que segundo informações, só um minuto, vereador, segundo informações, tem gente que não deveria de estar acessando a página e está fazendo as matérias bonitinhas lá. Daí fica bacana, né? Então a gente vamos descobrir como é que está bem certinho. Mas é da prefeitura ou é particular? Da prefeitura. A página da prefeitura. Junto com... que é o que alimenta a prefeitura ali, acho que é o Graucio, né? Pois não, vereador Santinho? Alô, oi. É que tu falou quem acessar todo mundo acessa. Não, quem Agora, tem você quer acesso a alimentar a página. Isso, quem tem acesso a alimentar a página, quem faz as matérias lá. Boa Oi? boa solicitação. Parece que tem muita gente dominando a página lá. Daí fica meio esquisito, né? O vereador, mas não está fora do ar a página já? Não, mas dá para descobrir quem alimentou as matérias lá, né? Ah, tá sim. Então, passado. que eles encaminhem para nós quem teve acesso, quem tem, que a gente vai tomar as medidas necessárias depois. Seria, senhor presidente. Muito obrigado. Suas solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Continua aberto o pequeno expediente. Eu peço que o vereador Almir Santin assuma aqui fazer um pequeno ofício ali, só para não perder o costume. Obrigado, senhor presidente, por mais essa oportunidade de presidir essa casa. Continua aberto o pequeno expediente. Peço a palavra. Com a palavra, o presidente, vereador Zé Bombeiro. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, quem nos acompanha através da rede social. Quero fazer um ofício, só parabenizando o empresário que abriu mais um investimento em nossas cidades. Inauguração de uma academia nesse sábado, CT Vag do Urigon. Desejar boa sorte, que próximo à minha residência ali é um grande investimento. Tudo que se abre empresa no nosso município, temos que parabenizar, desejar boa sorte a esse empresário. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Zé Bombeiro, suas solicitações serão encaminhadas. Continua aberto o pequeno expediente. Como ninguém quer fazer uso da palavra o pequeno expediente, fica aberto o grande expediente. Com a palavra, nosso presidente e vereador Zé Bombeiro. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, eu até usar o grande expediente aqui, fazer um pequeno comentário. Vereador que comentou ali sobre o portal que ficou em cima da calçada, eu passei ali, até tinha umas anotações que eu tinha feito para fazer o ofício, mas já foi comentado. Eu até, a princípio, nem quero acreditar que não esteja planejado no projeto de desviar aquele calçamento, fazer uma pequena curva e desviar a faixa de pedestre por fora ali, a passagem de pedestre por fora, porque do tipo que está ali no meio da pista. É sem chance. A linha ainda é um negócio, essa pequena, ele é mais alto do que a pista, né? Ficou elevado. Se o cara chegar, imagina se o cara vai de bicicleta por cima, vai de a pé, com um carrinho de bebê, uma coisa que tem faixa, vai ter que descer ali, tem que vascular a posição. Então, nem quero acreditar, eu acho que já estar no projeto, não pedir para ninguém hoje ainda, porque não é possível, né? Ficou bem em cima. Com certeza já deve ter planejado tirar por trás daquela coluna da faixa do portal. Para mim, hoje é um dia bastante triste, onde perdemos um amigo, acho que de todos vocês, o empresário Laurindo Paz, que vinha batalhando contra um câncer há praticamente um ano, e hoje lutou, e hoje, ontem, na tarde, em torno das 18 horas, foi vencido pelo maldito câncer, né? Laurindo, como todos sabem, é um empresário da cidade, no qual foi presidente do Rotary, foi presidente da Associação Comercial,
bastante envolvido na comunidade. Então, deixar aqui o sentimento à família, paz, a família tradicional aqui na cidade. Cara que vai fazer muita falta como ser humano, mas como colaborador, como presidente, envolvido em todas as associações do município. Então, quero deixar aqui o nosso sentimento à família. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Continua aberto o grande expediente. Como ninguém se manifestou, peço ao presidente que retorne esse trabalho, que eu vou fazer uso da palavra no grande expediente. Obrigado ao nosso vice-presidente, o vereador Olmir Santin, que conduziu os trabalhos da mesa. Como não canso de repetir que cada vez que o senhor assume aqui é um aprendizado para mim. Continua aberto o grande expediente. Com a palavra, o vice-presidente, o vereador Olmir Santin. Cumprimento novamente, senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, pessoas aqui presentes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, aos nossos colaboradores. Eu quero falar de um assunto que atinge todo o município de Guaranhaçu, que é a legalização das áreas rurais. Felizmente, né, ou sei lá se é infelizmente, que sempre é só atividade rural que é penalizada para gastar dinheiro, para legalizar seu próprio terreno, mas as áreas urbanas ficaram fora. Nós aqui, a faixa de fronteira, que começou com 68 quilômetros, 66 quilômetros, de Foz do Iguaçu, depois passou para 100. Essas faixas eram elas devem ser de domínio do Estado da Federação, ou que seria do Brasil, né? A órgão federal. E o INCRA que responde sempre por isso. E depois passou para 150 quilômetros, aonde vai até o município de Nova Laranjeiras, se eu pegar sentido BR-277, né? Pega Quedas, Espigão, Alto de Iguaçu, né? Para vocês terem uma noção bem assim, de onde é a divisa aqui mais perto, a barra do Rio Piquiri com o Rio Cascudo fica fora dos 150 quilômetros. Então, por exemplo, o município do Diamante é só 98,44% da área na faixa de fronteira, porque lá, aquele cantinho não pega a faixa de fronteira, fica fora dos 150 quilômetros. E em 82, o INCRA resolveu, já que o Estado tinha dado alguns títulos por aqui, e outras áreas, a questão de uma empresa Braviaco, chamada Braviaco, que ganhou uma licitação para fazer a ferrovia a ligação de Guarapuava a Guaíra, e acabou não fazendo. Aí a federação, o INCRA, entrou contra e ganhou a questão, mas como ela já tinha feito a colonização, que essa área vai desde Espigão Alto de Iguaçu, que é a área Braviaco, até Francisco Alves, para frente de Palotina. E como ela já tinha feito a colonização e tinha recebido uma autorização do governo federal, o próprio INCRA acabou expedindo um termo declaratório para aqueles proprietários. Mas tem áreas que ainda não têm esse termo declaratório e vai ter que fazer essa solicitação. Então, o sistema Senar, FAEP-Senar, que é o sistema do sindicato patronal, junto com a ARIPAR, que é a Associação dos Registradores do Paraná, que é os cartórios de registro de imóveis, estão fazendo uma live onde todos podem assistir essa live, mas o sindicato estará amanhã, 9 horas, amanhã às 9 horas, dá em torno de 1h30 essa live. Então, o sindicato vai estar disponibilizando ali no auditório do sindicato,
E após a live, porque essa live vai fazer a questão da fronteira toda do Paraná, né? Vai falar sobre a fronteira toda do Paraná. Mas depois da live nós vamos falar a questão, como fica a questão dos terrenos aqui de Guaranhaçu, a Diamante do Sul, que nós temos alguns associados, mas quem não é associado ou quiser assistir a live é para todos os proprietários de terra em Guaranhaçu, e também a questão de Campo Bonito, que é os municípios que estão nesta comarca, na comarca de Guaranhaçu, né? Então vai falar lá o pessoal da FAEP e o pessoal da RIPART também. Então está todo mundo convidado para assistir, né? Tem pessoas do asfalto para a esquerda, né? Que é a região aí de Santa Rosa, São Luís, Borman, que tem a questão de títulos que o INCRA emitiu, que é um caos. E do asfalto para a direita, para o lado da nossa cidade, pegando Santa Luzia, esses lados, Iguaporé, tudo mais, é o termo declaratório, por causa que o INCRA achou melhor dar a base de termo declaratório e não título. Então, isso tudo será explicado amanhã para quem queira participar com nós. Eu quero aqui falar sobre o desvio, já que foi comentado, né, aqui. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não gosto de falar muito aquilo que a gente fala, mas uma proprietária me ligou da pressão de vereador, de empresa, de secretário, querendo abrir um desvio dentro de uma lavoura. Daí eu fui falar com o prefeito. Falei, prefeito, vocês estão incomodando os outros, sendo que tem uma área pública, onde é uma rua que o empresário invadiu. Depois que foi aberto, que ele foi me falar, disse que o empresário ainda foi mal educado lá, né? Quando eu saí de lá, eu fui lá, ele falou assim, não tem jeito. Já chamei o cara aqui 3 vezes, pelo meio que ele falou, e o vice-prefeito e o Marcelo Corona, chegaram de lá agora e disse que não tem jeito. Depois que eu falei isso, tomaram a atitude de ir lá abrir. Ali é rua, meus amigos. Tá? O empresário que está lá hoje, mas vamos começar desde o início daquele imóvel. O imóvel doado pelo município, barracão doado para o município. Se realmente o prefeito convidou o cara para ir lá conversar com ele, para abrir ali, esse empresário devia, de início, pode abrir. É um dos empresários mais favorecidos pelo município de Guaranhaçu. Em questão de terreno, ele pode ter comprado, mas o primeiro proprietário ganhou aquilo lá. Saiu do bolso da prefeitura. E depois ele ganhou um barracão. Então ele devia oferecer. E daí eu falei ao prefeito, e ele invadiu a rua. Ali é rua. O município devia ter tomado a atitude muito antes, não deixar nem pôr toras lá, né? Ali tem pessoas que estudam no colégio, e por causa de ter aquelas toras ali, eles têm que dar uma volta de 800 metros a pé, sendo que com 150, 200 metros estão dentro da escola. Então, o que a prefeitura tem que fazer? Não pode mais deixar de trancar aquilo lá. Tá? Fazer as pessoas caminhar mais por causa de um terreno que é da prefeitura, por causa de favorecer um empresário que já foi favorecido. Né? Então, acho que não pode a prefeitura ficar assim, deixando, talvez, sei lá, por causa de eleição, deixar isso, aquilo, tem que tomar atitude e não pode deixar invadir, principalmente a rua, que é o órgão de propriedade do município. Eu quero aqui também falar sobre a perca do meu compadre, amigo, Laurindo Paz. Mas não só do amigo, do pai, mas o homem que ajudou muito o Guaranhaçu, né? Um cara que se dedicou no Rotary, como o presidente falou, né? Fazendo ações que beneficiavam pessoas, que beneficiava o município, né? Foi presidente da igreja, presidente da associação comercial, onde trouxe muitos benefícios
na época que ele foi presidente, para o comércio de Guaraniaçu. Então a gente já deixa aqui um sentimento de pesar e força para a família. Obrigado, senhor presidente. Continua aberto o grande expediente. Eu não devia de fazer, quebrar o protocolo, peço a colaboração dos colegas. Eu acabei de receber um vídeo de um morador das proximidades da linha Lira. Ele mandou um vídeo aqui da ponte que liga a linha Lira a São Pedro. Até vou mandar essa imagem ao prefeito municipal, que peça para um secretário seu, de qual que ele achar que seja competente a resolver, ou vou pedir, se não resolver, para a Comissão de Viação e O que faça uma vistoria nessa ponte. Eu não acredito que esteja passando ser humano a situação que está essa ponte aqui, mas estarei fazendo um ofício, encaminhando a imagem junto ao senhor prefeito, que ele vê o qual que ele pega e pede para ele dar uma olhada lá. Não tendo mais assunto a serem tratado, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária, a se realizar-se no dia 15 de julho de 2024, a partir das 19 horas. Agradeço a presença de todos, sob a lavradura da ata. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.